Oi, gente. Crise no clã Bolsonaro. Pois é, o Eduardo Bolsonaro já tá com. O clã bolsonarista, o Jair Bolsonaro e boa parte da família já estão percebendo que essa estratégia de se grudar no governo dos Estados Unidos e ficar tentando prejudicar o Brasil economicamente não deu certo. E o Eduardo Bolsonaro ficar atacando o Tarcísio de Freitas e outras pessoas da extrema-direita já está gerando uma crise interna lá. E aí tem gente dizendo para o Eduardo Bolsonaro para ele fechar a boca. Vocês podem imaginar que isso daí não vai dar muito certo para eles. Agora, é muito importante que o campo progressista esteja atento a isso e saiba utilizar isso em seu proveito. Vamos ver também a fala do Lindenberg Farias sobre esse assunto. É importante você compartilhar e ajudar a gente a chegar a mais pessoas para as pessoas compreenderem isso. Vamos lá. O Lindbergh gravou um vídeo que explica muito bem. Gente, fogo no parquinho. A extrema-direita está desorientada. Depois de uma semana de vitórias, mobilizações nas ruas, Lula na ONU, vejam o que está acontecendo. É tiro para tudo que é lado na extrema-direita. Acaba de sair aqui uma matéria da jornalista Mônica Bergamo. Jair Bolsonaro pede a interlocutores que conversem com seu filho para que ele feche a boca e não atrapalhe as negociações políticas em torno da anistia, e aqui eu quero chamar a sua atenção, e da redução de penas para Jair Bolsonaro. Já Eduardo Bolsonaro que diz, está dizendo para todo mundo que Bolsonaro não tem condições de avaliar direito o quadro político, por estar hoje na condição de refém. Você sabe que o Paulo Figueiredo andou escrevendo muitas coisas nesse sentido e repostou uma mensagem que diz o seguinte: Jair Bolsonaro é uma vítima presa, doente e incapaz de decidir. Já transformaram o Bolsonaro num inválido. O Paulo Figueiredo. A solução do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro para divergências com o Jair Bolsonaro é um inválido. Não é capaz de tomar nenhum tipo de decisão. Mas sabe por que eles estão dizendo isso? Porque eles discordam da decisão do Bolsonaro. O Bolsonaro está decidindo apoiar o Tarcísio de Freitas, Ratinho Júnior e as iniciativas de tentar minimizar a situação via Congresso, através da dosimetria. Por quê? Porque eles já perceberam que quanto mais você apela para o Donald Trump e o Trump e os Estados Unidos atacam o Brasil, e mais o Eduardo Bolsonaro quer ter protagonismo junto à extrema-direita, menos isso ajuda o Jair Bolsonaro na sua tentativa de diminuir sua pena. Só que o que o Jair Bolsonaro não sabe, ou não se atentou ainda, é que ele vai ser julgado pelos crimes da pandemia. E se ele está achando 27 anos de prisão e 7 anos em regime fechado muito, ele tem que se preparar, porque provavelmente ele será condenado a mais tempo quando os crimes da pandemia forem avaliados e julgados. Mas vamos ver um pouco mais. Já viu, né, trechos das conversas dele com o pai, aquele carinho todo, né, característico da família, nem adianta entrar em muitos detalhes, mas o fato é que essa verborragia do Eduardo Bolsonaro está começando a atrapalhar os aliados do bolsonarismo, né? A gente tem informações aqui, por exemplo, do Ciro Nogueira, que está nas redes sociais enlouquecido, surtado, dizendo que todos esses conflitos aí vão facilitar a vida da esquerda nas eleições. A gente tem informação do Camarote, por exemplo, falando que o Tarcísio já está anunciando que vai pular fora. A discussão, na verdade, que começa a ganhar corpo no campo da direita, ela deriva de uma realidade que nós estamos vendo, que é uma mudança da conjuntura política do país, onde de maneira muito precipitada, há 3, 4 meses atrás, esses setores que estão mais empenhados em construir uma alternativa anti-Lula, eles se jogaram de cabeça na candidatura do Lula e do candidatura do Tarcísio, e imaginavam que era um cenário irreversível, né, de uma derrota em outubro de 26 do Lula. Não é por acaso que o Ciro Nogueira está nesse desespero, porque ele, além de ter dificuldade de se eleger novamente no Piauí ao Senado da República, né, ele busca um espaço na candidatura como vice do Tarcísio de Freitas. E eu vejo que a família Bolsonaro, o clã, os gangsters,
eles estão fazendo jogo duplo e triplo, porque o Bolsonaro emite sinais, né, sinais que são muito nítidos e realistas também, diante da evolução da conjuntura, de que ele até toparia alguns termos que estão sendo cogitados dessa anistia disfarçada de dosimetria, cumprindo pouco tempo de prisão domiciliar, e ficaria livre, o que ele tem uma algeriza e um pânico total, com a hipótese de ir preso. Então ele conhece seu realismo, ele sabe que a situação está muito difícil também para a retomada da conversa original sobre a anistia, que é aquela anistia ampla, geral e restrita, que anistiava inclusive milícias e organizações criminosas. Aquilo está cada vez mais avinagrado, não vai prosperar. Então ele realisticamente ele pensa isso, e por outro lado, e aí é um jogo, a mim me parece que pode ser jogo duplo ou triplo, o Eduardo Bolsonaro, que está num estágio, digamos, acima ou fora da realidade, é um personagem que está tomado por um surto psicótico em torno, né, e confia, ele acredita, isso que é o pior, ele acredita que o que ele vai fazer, né, vai dar certo, mas os próprios filhos do Bolsonaro desmentem o Bolsonaro, desdizem o Bolsonaro, e aí é que eu acho que pode ser esses sinais trocados, algo deliberado, inclusive ontem numa notícia que saiu de que o Bolsonaro estaria apelando para o Tarcísio continuar, mandou esse recado, aí os filhos dele já desmentem, não é nada disso e tal. O Eduardo Bolsonaro acabou há pouco de anunciar que recusou o apoio financeiro do PL, rompeu com o Valdemar Costa Neto, seu grupo político, depois deles terem trocado muitas agressões, muitos supapos, né? O Valdemar acusou ele de matar o pai se insistir em ser candidato, ele falou que o Valdemar não respeita o pai, não sei mais o que é vendido, isso. Teve um barraco aí entre eles, e agora tem um clima de rompimento do Eduardo com o PL, com o presidente do PL, né? O pai, o Jair, pedindo aí um monte de gente para segurar o filho que está enlouquecido lá nos Estados Unidos, está falando demais e tal. Isso aí o Bolsonaro fez nos últimos dias para evitar que chegasse a esse ponto aí. O Ciro Nogueira, desesperado, dizendo que a brigalhada entre eles pôs a perder ou está pondo a perder uma eleição ganha, né? Eu não acho que a eleição para eles estava ganha, mas é verdade que o cenário já foi muito mais favorável para eles, né? Nós mesmos tínhamos cá nossos receios, né, meses atrás, ou pouco tempo atrás, quando o governo Lula enfrentava muitas dificuldades, e apesar da inelegibilidade do Bolsonaro, eles ainda punham muita gente na rua, coisa e tal. E agora tem a candidatura a suposta candidatura do Tarcísio de Freitas fez água, e todo mundo, não é camarote, tá, Sara? Assim, dezenas de pessoas do meio político já ouviram nas últimas horas essas confidências do Tarcísio de que vai mesmo para o governo. E brigando com o Gilberto Kassab, porque o Gilberto Kassab quer ser o vice na chapa do Tarcísio ao governo de São Paulo, né? Já que ele não quer mais disputar a presidência e vai para disputar a reeleição ao governo de São Paulo, Kassab quer ser o vice e o Tarcísio já falou que não dá para ele essa vaga. E aí temos Ratinho, né, esse movimento, como o candidato Hamster, como disse ontem o Miola, me fez rir, o candidato Hamster está agregando ali, né, ele é o candidato, o Gilberto Kassab alardeando para que o PSD já tem candidato e chamando o Centrão, os outros partidos do Centrão, a se unir naquela trincheira ali na ratoeira. Pelo que parece, amigos, nós temos 2 candidatos concorrendo inelegíveis em 2026. Dentro da família Bolsonaro, para vocês terem uma ideia do número de sublegendas que já estão sendo criadas apenas dentro da família Bolsonaro. Eduardo diz que vai concorrer, Jair também diz que vai concorrer, e há quem diga que Michele é uma possibilidade. O que mais interessa também é ver que, ao que parece, de fora do bolsonarismo, também há diversas candidaturas que me parecem que pretendem realmente chegar a se lançar. Mas embora tenha essa pretensão, me parece muito mais provável que os nomes da direita acabem se consolidando em um nome logo no primeiro turno, né? Talvez 2 nomes, um candidato mais bolsonarista puro sangue e um outro. Agora, o campo democrático tem que ter clareza de que vai enfrentar a extrema-direita de novo ano que vem. E para ganhar, não pode se apoiar apenas nessa crise, nesse fogo no parquinho, como disse Lindenberg Farias. Precisa pegar suas vitórias, e uma vitória, por exemplo, que ainda não está totalmente consumada, mas é uma vitória de proposta. A proposta de isentar o imposto de renda até R$5 mil e tributar quem ganha mais de 50 mil é uma proposta que toca no eixo, na chave, em uma das chaves da vitória. As outras vocês sabem, soberania, combate à corrupção, lembrar da PEC da bandidagem, mas tem outras chaves. Mas essa toca numa chave fundamental. E tem que ter, para o ano que vem, mais propostas. Várias propostas. Não pode se basear só no que fez. Tem que propor mais para o futuro nessa direção. Na direção da justiça social. Na direção de aprofundar os direitos sociais. Aprofundar a moradia popular. Aprofundar investimentos para o SUS. Para a educação pública. Tem que ter coisas mais ambiciosas. Porque da política
ela se faz tanto do que você entregou, quanto do sonho, do horizonte do futuro. Isso é fundamental. Bem, eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador do canal, quem sabe faz um dos nossos cursos ou manda um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo que vem na sequência, que vai ser sugerido aqui. Assista. Tchau, tchau.